Hoje é 18 de maio de 2022. São 15 horas e 10 minutos. Eu já estava terminando de praticar o meu exercício diário de conversa nesse site que vai indo bem no sentido de comunicação com os colegas, quando, de repente, tive uma surpresa magnífica, porque me aparece Roberto Delmanto, um dos maiores penalistas que o país tem, e Roberto é muito discreto, Roberto não gosta muito de aparecer, mas eu segurei o Roberto e disse: você vai fazer uma live comigo hoje, porque eu acabei de dizer umas coisas aí sobre essa notícia de fato criminoso que o Bolsonaro ofereceu contra o Alexandre de Moraes, e você não escapa. Você tem que emitir a sua opinião sobre isso, porque é uma opinião muito bem posta de um dos maiores dogmatas que a nação tem. O Roberto deu uma resmungada, mas acabou atendendo a essa pressão que eu exercitei sobre ele. Por afeto, por amizade, ele concordou em dizer alguma coisa a respeito ao assunto. Então, Roberto, a palavra é sua. A provocação foi muito séria hoje de manhã, né? Sem dúvida, Paulo. Antes de tudo, de improviso ou não, é sempre um prazer ver você e falar com você. Você que é o nosso mestre maior da advocacia criminal, vice-decano dos criminalistas paulistas. Eu não desejo que você se torne o decano, né? Porque o Thales Castelo Branco, que está alguns dias na sua frente, também eu quero muito bem a ele, que ele também viva por muitos anos. Então, você é o vice-decano. Olha, Paulo, eu acredito que essa tentativa do presidente foi mais uma das que ele vem fazendo, num sentido duplo. De um lado, provocar a suspeição do Alexandre de Moraes, que é o relator das várias investigações, inquéritos policiais, em que o Bolsonaro está envolvido. E, de outro lado, levantando dúvidas sobre a imparcialidade dele, que em pouco tempo vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu acho que foi um objetivo espúrio, e o ministro Toffoli cortou pela raiz, né? Fez lá um exame detalhado que não há indício nenhum, não há fato nenhum, né, que diga que o ministro Alexandre de Moraes praticou um abuso de poder, né? Mas eu acho que ele reforça a direita extremada que o apoia, né? Está vendo? O presidente é perseguido, o presidente injustiçado. É um pano de fundo, né? E eu, como já disse a você, estou muito preocupado. Eu acho que a eleição não está ganha pelo Lula, pela dupla Lula-Alckmin. A eleição vai ser bastante apertada, mas ele está preparando o terreno para impugná-la caso ele venha a perder. Pois então, eu fico muito preocupado com o futuro disso aí, porque eu não havia pensado nesse fenômeno correspondente à tentativa dele de suscitar depois a suspeição do Alexandre de Moraes, porque eu fiquei tão provocado pelo fato em si que deixei de pensar no aspecto procedimental. Mas você lembrou muito bem, ele pretende prosseguir nessa disputa que se chamaria de político-judicial no Supremo Tribunal Federal, mas não vai conseguir grande coisa não, né, Roberto? Eu acho que não, né, Paulo? O objetivo dele é cada vez mais tentando deixar em dúvida a idoneidade, a imparcialidade da justiça eleitoral. E, como você sabe,
O sistema eleitoral brasileiro é alguma coisa que nós podemos e devemos nos orgulhar. O mundo inteiro aprova e exalta essa votação eletrônica que nós temos há mais de 25 anos, sem qualquer indício de qualquer fraude. Você vê nos Estados Unidos, na eleição do Biden, a polêmica que deu por aqueles votos enviados pelo correio. Aqui é tudo eletrônico, auditado, né? Não tem possibilidade de fraude. Mas você lembra que o Joseph Goebbels, ministro da comunicação do Hitler, é dele a frase que uma mentira dita centenas de vezes torna-se uma verdade. Eu, parafraseando essa triste figura do Goebbels, eu acho que uma dúvida levantada centenas de vezes pode acabar provocando uma certeza. É o objetivo dele, né? Agora, direito de peticionar, todo mundo tem, está na Constituição, não é verdade? Mas foi cortado em limine, e eu acredito que ele poderá tentar entrar com, se houver cabimento, né? Porque as decisões monocráticas são sempre suscetíveis de agravo, mas o Supremo está bastante unido, né? E bastante. Eu achei magnífica, você deve ter visto há 2 dias atrás, o pronunciamento do Fachin. O Fachin é um ministro duríssimo na área penal, como acho ele e o Barroso são mais duros, né? Mas é um homem muito preparado e ele realmente mostrou, né, como a justiça eleitoral é confiável e deu esse checkmate no Bolsonaro, que vai convocar uma centena de observadores internacionais, né? Então, está cortando mal pela raiz. Mas ele vai ceder o cargo logo para o Alexandre de Moraes. Portanto, o foco do Bolsonaro não vai ser mais o Fachin. O Fachin já discutiu com ele, já deu esse checkmate nele, o objetivo vai ser o Alexandre de Moraes. E o Supremo está muito unido, né? Eu acho que o Supremo tem seus defeitos, nós gostamos mais de um ministro do que de outro. O Gilmar Mendes, numa frase feliz, falou que o Supremo acerta e erra por último, porque não há nada acima dele. Mas eu acho que está mais ou menos... Quando o Putin quis invadir a Ucrânia, ele queria evitar que a Ucrânia entrasse na OTAN. O tiro saiu pela culatra, porque a Ucrânia está resistindo, e agora a Suécia e a Finlândia, que tradicionalmente eram neutras, já aprovaram para entrar na OTAN, né? Então, eu acho que o Supremo, de tanto atacado, o Supremo que tem, logicamente, as suas rivalidades, o Supremo hoje está muito unido em defesa da instituição, né? E eu acho que nós, advogados, que temos tantas queixas, não nos conformamos com as decisões que acontecem, eu acho que nós, os advogados democratas, temos de estar na linha de frente defendendo o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Pois é. Você sabe que você coloca essas particularidades num aspecto especificamente jurídico. E eu penso, às vezes, no aspecto político, ou genericamente político, uma expressão que a palavra tem. E a política, para mim, nessa pré-eleição, tem alguns aspectos que são muito importantes nesse vício que eu tenho de pensar o que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, precisamos fazer, no sentido de valorizar mais ainda essa vocação do Supremo Tribunal Federal. Eu disse outro dia, Roberto, que nós estamos muito... Eu usei uma expressão que vem lá do norte,
malemolentes. A ordem dos advogados está muito quieta. Ela agora que começa a se vitalizar, não, Roberto? Nós precisamos ser mais afetuosos com a Suprema Corte. Nós somos mais de 1 milhão, não, Roberto? Eu não sei quantos advogados nós somos hoje no país, mas a ordem precisava abraçar. A beca e a toga precisavam abraçar-se muito hoje. E agora é que nós estamos começando a despertar, não, Roberto? O que você acha disso? Eu acho, Paulo, que, claro que nós, advogados, pela nossa natureza, nós somos críticos, não é? Nós somos dialéticos, nós não nos conformamos com as decisões injustas, né? E eu vejo da parte de muitos colegas, né, dizendo, não, veja, eu apoiaria outro Supremo, mas esse Supremo eu não apoio. Os ministros que estão lá, eu não apoio. Não caiu a ficha desses colegas, com todo respeito, que não se trata desse ou daquele ministro, né? Se trata do maior tribunal do país, que é constitucionalmente o último escudo, o derradeiro escudo da democracia. Não importa se você vai votar no Bolsonaro, vai votar no Lula, vai votar no Ciro Gomes, né? O que está hoje claramente em risco é a democracia, né? E você sabe que os governos autoritários, como é o atual, começam e vão sempre assim, né? Vão atacando quem? O judiciário, a imprensa, os advogados, a advocacia, não necessariamente nessa ordem, nem com a mesma intensidade, né? Então, por mais defeitos que tenha a Suprema Corte, por mais defeitos que tenha o Judiciário, muito pior sem ela. Sem elas não há democracia. Então, eu acho que os nossos colegas, a ordem foi renovada agora, né? Vamos dar um crédito de confiança, mas eu concordo com você. Está na hora de dizer, né? Vamos parar com esse negócio que urna eletrônica não é confiável. Vamos parar com isso, né? Vamos aqui. Aqui vai ser... Aqui é uma democracia. As eleições vão ser justas, como sempre foram, e quem ganhar vai levar. Mas eu não vi grandes manifestações de apoio ao Fachin. O pronunciamento do Fachin foi um pronunciamento histórico. Então, concordo com você. É preciso que a Ordem dos Advogados, São Paulo, a Federal, acordem, né? Antes que seja tarde demais, né, Paulo? Pois é. É que a nossa corporação ela está agora multiplicada na Constituição interna, né? Nós somos hoje muitos conselheiros. Eu estou fora disso há muito tempo, estou aposentado nesse negócio, mas nós éramos muito poucos, era mais fácil a definição ou a decisão, não é? Hoje nós somos 100 e poucos conselheiros, não é, Roberto? E só Paulo, né? É difícil nós conseguirmos aqui em São Paulo uma unidade nesse noviciado. Eu creio que nós precisaríamos apressar essa definição, não é, Roberto? Porque é preciso que a gente forme um núcleo muito forte no sentido de fortalecer a democracia e fortalecer o Supremo Tribunal Federal. Eu sou muito utilitarista nisso aí, sabe? Eu creio que nós estamos atrasados. E, principalmente, outro dia não, hoje mesmo eu disse que nós temos agora uma sintonia enorme com as mulheres. As mulheres estão numa vocação igualitária muito grande e elas têm 52% de inscrições na ordem hoje, Roberto. E eu disse hoje de manhã, é preciso que nós
concordemos nessa vitalização que vem das mulheres. Elas precisam, sim, elas precisam se introduzir nesse problema todo que nós estamos tendo, e a voz delas é muito importante para nós, as nossas mulheres, as mulheres que estão também se desenvolvendo nessa tarefa nossa, elas precisam nos ajudar nesse sentido, não é? Eu não vejo as lideranças femininas se manifestando também. É preciso, sim, que nós tenhamos um esforço muito grande no sentido de vitalizar mais ainda o Supremo Tribunal Federal. E eu fico meio preocupado com essa vagarosidade nossa, sabe? O que você acha disso? Olha, eu estou bastante preocupado, porque nunca houve, na história do Brasil, um golpe anunciado como este, né? Porque hoje os golpes não se fazem mais por tanques nas ruas, né? Você vai minando as instituições democráticas por dentro. Você vai corroendo a própria democracia, não é verdade? Então, você começa a levantar dúvidas do processo eleitoral, insiste nele, né? Aí vem a explicação, não há possibilidade de fraude, eles repetem, não, pode haver fraude, né? Você precisa auditar, mas já é auditado. Todos os partidos podem auditar, já é auditado. Apontem em 25 anos uma fraude comprovada. Não existe. Mas eles insistem, né? A técnica do Goebbels. Vamos repetindo até que isso se torne verdade. Então, ele agrada aquela ala que tem uns 25, 27% de votos garantidos, né? Que se o presidente falar vamos nos jogar no Rio Pinheiros, o pessoal vai atrás, né? Então é preciso, e a nossa classe está muito, a eleição está polarizada e a nossa classe está muito dividida. Então precisaria tirar esse foco. Não estamos falando pró-Lula ou pró-Bolsonaro, não é? Vamos valorizar a democracia, não é? Vamos fazer as eleições como sempre fizemos, né? Garantidas, modernas, urnas eletrônicas, confiáveis. E o compromisso. Quem ganhar, leva. Se o Bolsonaro ganhar, tome posse, vai ser reeleito. Se o Lula ganhar, tome posse, vai ser reeleito. Não é? Porque ficou mais difícil defender o Supremo, porque o Supremo virou a genie da música do Chico Buarque, né? Por culpa não é? Então, nós temos, acho que, deslocar um pouco isso, tá certo? Agora, evidentemente que o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral são o último escudo da cidadania, o último escudo da democracia, não é? Mas eu espero que o seu alerta, com todo o prestígio que você tem, e eu corroboro também, dentro das minhas possibilidades, eu estou preocupado com a situação e, diria, desapontado com a nossa corporação por essa inatividade, vamos assim dizer, né? Porque essa omissão pode custar caro, não é? Estamos a menos de 5 meses das eleições. É preciso pronunciar. Não se trata de dizer favorável à esquerda, à direita, nada disso, tá certo? Se trata de defender o sistema democrático. Pois é. A maioria elege, né? E mesmo da maioria, a minoria tem de ser respeitada também. Pois é. E uns aspectos muito estressantes que vêm sendo levantados nessa campanha que eu chamaria de bolsonarismo, esta perturbação, essa obsessão do presidente pela divulgação, difusão e maiorização da posse do porte de armas pelos brasileiros. Você viu que coisa? Ele está
ele está praticamente levantando a possibilidade de que todo brasileiro tenha uma ou mais armas para uso, porte, difusão e divulgação. Ele está querendo armar violentamente o nosso povo. E nós, advogados, nós não podemos ficar silenciosos quanto a isso, não, Roberto? Isso aumenta também ou multiplica a possibilidade de homicídios violentos. Não? O que você acha? O que você entende disso aí? Bom, eu acho que eu sempre achei que o nosso estatuto, antes das modificações feitas pelo Bolsonaro, o nosso estatuto era um estatuto bom, não é? Você, para ter porte de arma, tem de ter... para ter a posse de arma na sua casa, são requisitos menores, para ter o porte, requisitos maiores, né? Eu nunca me convenci que o porte de arma pelo cidadão melhorasse a defesa dele, né? Ele não tem prática, ele é sempre surpreendido pelo assaltante. Em geral, as vítimas morrem quando reagem, né? Reage para não entregar o carro, reage para não entregar um celular, não é? E morre por isso, né? Agora, eu acho que, na verdade, ele está copiando o que fez o Trump. Pois Nos Estados então. Unidos, você compra arma com uma facilidade incrível. No Brasil, se facilitou enormemente. Então, nós nos aproximamos dos Estados Unidos. Agora, o que o Trump fez? E há um rigoroso processo nos Estados Unidos, né? Você lembra da invasão do Capitólio, né? Com destruição, gente ferida, gente que morreu, né? Então, você incita esse extremismo que está do teu lado. Você facilita as armas. Você diz e repete de novo que as eleições podem ser roubadas. Não é? Ele está tentando a mesma coisa. Não é? Fácil essas milícias invadirem amanhã o prédio do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral e do próprio Congresso. Não é? Aí nós podemos estar até na beira de uma guerra civil. Mas eu acho que as forças democráticas do Brasil têm de esquecer essa polarização. Não interessa em quem você vai votar, se você é de esquerda, centro-esquerda, centro-direita, direita, não interessa. Vamos valorizar a democracia, né? Que vença a maioria. Não é assim? Todo mundo democrático? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu tentei paralelizar. Eu ando inventando umas expressões que estão me dando trabalho depois, porque às vezes eu erro na expressão e fico pensando, puxa vida, eu errei. Mas eu ando paralelizando, ou tentando paralelizar as duas imagens, do Lula e do Bolsonaro, procurando saber qual dos dois teria mais qualidade para ser candidato ou para ser eleito um deles, reeleito o outro. E eu disse hoje de manhã, eu não tenho especial predileção pelo Luiz Inácio, não, sabe? Não tenho, não. Porque eu pus aquela musiquinha hoje de manhã naquela crônica, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Todos nós temos nossos pecados, uns maiores, outros menores, mas se nós fôssemos imaculados, nós não estaríamos aqui, estaríamos lá acima das nuvens. Mas qual deles tem menos pecado? O Lula tem os dele? Tem, todos nós temos. O Bolsonaro tem um pecado muito grande, que é o pecado da violência, da agressividade. Eu tenho uma repulsa muito grande pela expectativa da violência física. E, no sentido bem pragmático, me parece que ele está meio apaixonado pelo... Eu chamo de Putin. É Putin. Eu creio que o Putin é um ditador. Putin é um ditador. Eu dizia hoje de manhã, lamentando que você não estivesse
com a gente hoje de manhã nessa crônica. Eu disse hoje de manhã, o, o Putin está com a bomba atômica no bolso, né? Ele está com a É bomba verdade. atômica, está com a bomba atômica no bolso, ameaçando uma retaliação. Quando ele fala em retaliação, ele diz: eu jogo uma bomba aí. E no sentido bem prático, eu disse hoje de manhã, o Bolsa jogou a bomba dele, ele jogou a bombinha dele com essa representação, com essa notícia de fato criminoso que ele tocou no Supremo contra o Alexandre de Moraes. Ele já jogou a bomba dele. O Putin Claro, está segurando a bomba atômica no bolso. claro, O Bolsonaro jogou a bombinha dele. Puf, agora claro. ele não tem mais o que jogar. O que ele pode jogar agora? Eu acho, Paulo, que ele vai insistir sempre nisso. Está vendo? Foi rejeitado liminarmente. Vou recorrer, vou agravar. O Supremo está unido contra mim. Né? Agora, eu acho, voltando à sua pergunta, eu acho que tem um ponto que o Lula leva grande vantagem sobre ele. O Lula já provou ser um democrata. Né? O Lula pode ter cometido todos os erros, mas ele nunca foi um autoritário. Né? Então, nesse quesito, ele leva uma vantagem enorme. Né? O Lula é um democrata, já provou. O Bolsonaro é um autoritário. E o autoritarismo está sempre muito perto da ditadura. Não é? Muito. Ele gosta do Trump, gosta daquele da Hungria. Não é? Então, eu acredito que nós não somos perfeitos, ninguém é, né, Paulo? Uma vez, quando o Fidel Castro foi preso pela primeira vez, ele ainda não era comunista, não tinha se declarado comunista, e fizeram o julgamento dele. Pela primeira vez na história de Cuba, foi feito fora da sede judiciária, fora do tribunal, num hospital que estava desativado, cercado pelo exército, proibida a presença de pública, autorizaram alguns jornalistas estrangeiros e o Bolsonaro arguiu duas preliminares. A primeira, do direito dele, como advogado, se autodefender. E foi concedido a ele, reconhecido esse direito. E o segundo, que foi indeferido, ele argui a nulidade do julgamento por estar sendo feito fora do tribunal, fora da sede judiciária. Bom, Paulo, como eu estava dizendo, todos nós temos os nossos defeitos, maiores, menores, aqueles que nós confidenciamos para os nossos melhores amigos, para as pessoas que nós amamos, aqueles que nós não contamos para ninguém. E dizem os terapeutas que existem aqueles que nós não contamos nem para nós mesmos, né? Nós deletamos na nossa memória. E eu lembrava que o Fidel Castro, quando ele foi preso a primeira vez, a tentativa que ele deu de derrubar o Fulgêncio Batista, ele foi levado a julgamento, preso e levado. E pela primeira vez na história de Cuba, o julgamento foi feito fora do tribunal, num antigo hospital, cercado pelo exército, com a presença de uns 10, 15 jornalistas estrangeiros autorizados, e ponto final. E ele arguiu duas preliminares. A primeira, da nulidade do julgamento por estar sendo feito fora de uma sede judiciária, que foi rejeitado. E a segunda, que era o direito dele se autodefender porque ele era advogado. E essa foi aceita. Ele foi condenado, depois voltou à guerrilha, acabou, como nós sabemos, tomando poder, mas esse discurso de defesa que ele fez, ele transformou depois num artigo chamado A História Me Absolverá. Eu acho que o Fidel Castro
depois como ditador, pelos horrores que ele cometeu. Uma vez ele mandou fuzilar sem julgamento 3 ou 4 jovens que tentaram pegar um barco para ir para a Flórida. E a Mercedes Sosa, que era uma admiradora dele, falou então, não, até aqui foi o meu amor, minha admiração por você. A partir daqui não conte mais comigo. E ele escreveu esse artigo intitulado A História Me Absolverá. Eu acho que a história não vai absolver o Fidel Castro. Eu fiz um paralelo com o Lula, mostrando as qualidades do primeiro governo dele, né? Ele saiu com mais de 80% de aprovação, os defeitos, os erros dele, né? E eu cheguei à conclusão que a história vai absolver o Lula. Assim como absolveu Getúlio Vargas, que foi um ditador, assim como absolveu o Juscelino Kubitschek, que morreu pobre, mas na época se falava muito da possível desonestidade dele, né? E eu lembro naquele primeiro livro do meu irmão Celso, ainda o Código Penal Anotado, que foi o precursor do Código Penal Comentado, que nós lançamos agora, a 10ª edição, que ele escolheu o julgamento dos mortos no Antigo Egito, que foi a capa das 5 edições do Código Anotado, onde era uma balança, onde as culpas não podiam pesar mais do que uma pluma. Hoje, numa balança nessa, nenhum de nós passaria nem de longe, né? Agora, eu acho que nas balanças modernas nós temos de pôr, de um lado, os prós e de um lado, os contra, não é? Essa eu acho que é a balança da vida e que vai pender contra ou a favor nosso no nosso julgamento após a partida desta vida terrena. Pois é. E para terminar essa nossa conversa, que é muito gostosa, eu peguei você de improviso, né? Quem vem aqui ou quem aparece por aqui, de vez em quando, não sai sem falar comigo, eu não deixo. Que bom. Então, para terminar isso aí, eu me lembrei, só para nós suavizarmos esse fim da nossa conversa, o Lula vai se casar hoje, não? Acho. Vai se casar. Eu não fui convidado, viu, Paulo? Nem eu fui convidado. Apesar de eu ter escrito esse artigo dizendo que a história o absolverá, né? Pois é. Não me convidou. Mas não convidou o Suplicy também, né? Então. Pois então, eu ia falar do Lula. Eu, às vezes, sou meio sincrético nas minhas observações, porque eu quero dizer uma coisa e começo dizendo outra. Eu digo, o Lula casa hoje. O Lula teve uma mulher muito forte. A dona Marisa era uma mulher muito forte, que o ajudou bastante. E ele deve ter escolhido outra mulher também muito forte. E nós precisamos dela, não, Roberto? É verdade. Nós precisamos de mulheres fortes ao nosso lado. E só para encerrar, eu me lembro, você lembrou do Suplicy, eu gosto muito do Suplicy, eu vi Suplicy fisicamente uma vez na vida. A Marta Suplicy eu vi mais, porque quando eu era importante lá na Ordem, eu tirei uma fotografia bonita da Marta Suplicy, lá na Ordem conosco, e de vez em quando eu punha a Marta Suplicy aqui. Moça, bonita, sabe? Para ser honrado pela presença dela. E quando Ellen Gracie se aposentou no Supremo Tribunal Federal, eu também tenho uma fotografia da Ellen Gracie muito bonita, que a Ellen estava na plenitude enquanto ministra da Suprema Corte. Então, de vez em quando, eu punho a foto da Ellen Gracie aqui e punho a foto da Marta Suplicy do lado, para que elas florissem um pouco este escritório. Então, nós vamos
terminar essa crônica, ô Roberto, fazendo um elogio muito grande às nossas mulheres, não? É? Sem dúvida, Paulo. Aquela que nos ajuda, aquelas que nos ajudam a enfrentar essa vida, que é uma vida complicada, perigosa, não, Roberto? Perigosa, mas muito gostosa de viver. Exato. O sucesso de um homem depende, em grande parte, da mulher que ele tem ao lado, né, Paulo? Pois é. Sem dúvida. E, graças a Deus, a vida nos deu esse privilégio de ter grandes companheiras que estão ao nosso lado, que nós confiamos, que nos apoiam, né? E lá na Vivá, né, Paulo? E lá na Vivá. Um Grande abração. abraço. Obrigado, viu? Muito obrigado a você. Tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço.